Olá, irmão, olá, irmã, graça e paz em Jesus. Também a você que ainda não tomou uma decisão por Jesus e recebeu esse link de um amigo, uma amiga que é cristão, que caminha com Jesus, que é convertido, também te dou as boas-vindas em nome de Jesus. Estejamos juntos agora para esse tempo de culto a Deus, da maneira como nos é permitido agora durante esta pandemia, mas que, embora longe fisicamente, estejamos próximos de coração com a mesma determinação de cultuar ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Criador, ao único Senhor dos céus e da terra. Bendito seja o Senhor. Eu quero fazer uma leitura do Salmo 93 e peço que você, se tiver com a Bíblia por perto, abra sua Bíblia para acompanhar. Salmo 93 diz o seguinte na minha versão: Reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Eu já estive mais de uma vez, infelizmente, em situação de quase afogamento. E como é terrível você ter a sensação de que vai submergir nas águas e sendo batido pelas ondas do mar. Não foi nenhum naufrágio nem nada, só porque eu era afoito e me metia dentro do mar para nadar em direção aos arrecifes. E então algumas vezes estive em uma situação dessa. É muito ruim perceber que mesmo ali, tão perto da beira, as ondas do mar, elas são fortes, são poderosas, mesmo quando não se levantam. É aquela contínua força que bate contra o seu rosto, e essa era a minha sensação. Você imagine o que é o alto mar, o que é estar diante das grandes vagalhões do mar. Pois bem, neste salmo, o salmista diz que o Senhor é mais forte e mais poderoso do que os poderosos vagalhões do mar. Há uma cidade em Portugal chamada Nazaré, e lá se desenrola uma etapa do Campeonato Mundial de Surf em ondas gigantes. Em Nazaré, às vezes, as ondas chegam a 30 metros, um pouquinho mais. É uma coisa assustadora uma onda de 30 metros. Mas Deus é maior e mais poderoso do que este vagalhão do mar. Queridos irmãos e irmãs, esta é a nossa experiência, esta é a nossa certeza. Quando eu estava ali no mar, quase me afogando, já entrando em pânico, naquele instante que me parecia o instante final de uma consciência, de estar consciente, uma voz muito forte dentro de mim falou assim: calma. Mas foi muito forte, com muita autoridade, com muito vigor, com muita força. E aquela situação interior que já estava sendo tomada pela adrenalina, imediatamente cessou dentro de mim, e aquela voz poderosa foi mais forte do que as minhas sensações e mais forte do que aquelas ondas do mar. E aquela voz trouxe calma ao meu coração e ficou ecoando dentro de mim: calma, calma. E na medida em que aquilo foi tomando conta de mim, depois de uma primeira momento onde foi muito forte, ficou vindo como se fosse o eco e continuou dizendo: calma, calma, e se acalmando também a voz. E na medida em que isso foi tomando conta de mim, aquelas ondas que pareciam ser ali um decreto final para mim, começaram a me levar para a beira e eu pude tranquilamente chegar a pegar pé e sair daquela situação. Deus é maior e mais poderoso do que os poderosos vagalhões do mar, porque Deus criou o mundo. O Salmo 90 fala
É uma oração de Moisés. E eu quero ler também o começo do Salmo 90, onde Moisés diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Queridos, nós estamos todos submetidos a uma coisa chamada tempo. Nenhum de nós segura, nem pega o tempo, não para, não adianta o tempo. Nós não temos poder, ao contrário, nós somos submissos ao tempo. Mas Deus existe antes do tempo ser criado. Deus criou o espaço, Deus criou o tempo. Ele é antes de todas as coisas e quando tudo finalizar, Deus continuará sendo. Por isso Moisés disse: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A esse Deus que tem sido o nosso refúgio, Moisés, Abraão antes de Moisés, gerações depois de Moisés, a nossa geração, Deus tem sido o nosso refúgio. Deus, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. É a Ele que cultuamos neste momento juntos. É a Ele que eu te chamo para cultuar. Esteja sozinho você, ou melhor ainda, acompanhado. Seja esse um tempo de cultuar a Deus, um tempo de adorar a Deus, um tempo de reconhecer que Ele é o nosso Senhor e que Ele reina de todo o tempo, desde a eternidade até a eternidade. Ele é Rei. Feche os seus olhos, consagra a tua alma, o teu coração, o teu espírito a esse tempo de comunhão e de adoração, principalmente a Deus. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, Tu és Deus de geração em geração, de todas as gerações. Tu, Senhor, és o grande e o poderoso Criador dos céus e da terra. E aqui nesse momento, nesse tempo, nos juntamos para cultuar a Ti, para declarar a nossa alma que de geração em geração Tu és o nosso refúgio e Tu és o refúgio da nossa geração. Tu és o meu refúgio, Tu és o refúgio deste irmão, desta irmã, desta pessoa que está acompanhando este culto. Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és Deus grande e tremendo, mais poderoso do que os poderosos vagalhões do mar. Tu és o Deus, Senhor, que naquele dia, dentro do mar, me acalmaste e me trouxeste para a beira. Tu és o mesmo hoje para acalmar as situações da vida deste irmão e desta irmã. Que ouçamos em nosso coração: calma, calma, porque eu sou Deus. Calma, coragem, porque eu estou no trono. Que ouçamos a Tua voz e juntos, Senhor, estejamos aqui para adorar o Teu nome, para engrandecer a Tua pessoa, para declarar a nós mesmos, Senhor, que Tu és Deus, para acalmar o nosso coração e o nosso espírito nesta certeza e nesta verdade. Bendito seja o Senhor que é Deus. A Ti, Senhor, a glória. A Ti, Senhor, este culto. Em nome de Jesus. Amém. Estejamos juntos para prestar este culto ao Senhor que é Deus de eternidade a eternidade e que reina para todo sempre e que reine sobre a tua vida e sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Boa tarde, irmãos. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Vamos louvar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é Teu Senhor, quando clamas seu nome, Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Com
contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clamas seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio às batalhas. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Aleluia, queremos te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor, porque é Tu que nos levanta, Senhor. Sim, Senhor, te adoramos, Senhor, te exaltamos, Pai. Dizemos, Senhor, que Tu és santo, digno do nosso louvor, Senhor. Aleluia. Eu tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança. Pra todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, aleluia, na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavra, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor.
meus lábios canto a verdade. Que o Rei Jesus em breve voltará. Aleluia, Maranata, Senhor. Virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Mais uma vez, e com meus lábios canto a verdade. Que o Rei Jesus em breve voltará. Virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavra, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Aleluia, Senhor. Testemunhamos a tua vitória, Senhor. Em dias, Senhor, de luta, Senhor. Em dias tristes, Senhor, nós testemunhamos, Pai, a tua vitória, Senhor. Pois temos, Senhor, um canto de alegria, um canto de louvor, Senhor. E esse canto diz, Senhor, que tu venceu, Pai. Aleluia, tu venceste, Senhor. Tu venceste, Senhor. Tu firmaste conosco uma aliança eterna, Senhor. Tu firmaste conosco uma aliança eterna, Pai. Muito obrigado, Senhor. Sim, Senhor, e essa aliança, Senhor, tu também prometeste, Senhor, que tu um dia voltarás. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu voltarás, Senhor. Maranata, Senhor, está tão perto a tua volta, Senhor. Desejamos a tua vinda, Jesus. Desejamos a tua vinda, Senhor. Aleluia. Aleluia. Desejamos a tua vinda, Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Paz, irmãos, gostaria de compartilhar como tem sido nossos dias nesse momento tão difícil, né, que estamos passando, onde eu tive que me ausentar algumas vezes para trabalhar, e isso deixava a Neuza muito nervosa, né, preocupada, com medo, né, porque somos do grupo de risco, e o que nos segurou foi o Salmo 91, onde está toda a verdade do Senhor, né? E outra coisa que assim nos fortaleceu muito foi assim
o ambiente familiar. Nesse ambiente familiar eu pude servir muito a Neuza, a Renata, o Rodrigo, a Rebeca. E Deus está no controle, irmãos. Temos que crer que Deus vai fazer esse trabalho. Deus começou esse trabalho e vai terminar. Temos que crer que Deus é soberano em tudo. Amém? Olá, irmãos. Saudade de vocês. O que eu tinha a acrescentar, porque Carlos falou tudo, né? É que realmente foi muito difícil, especialmente para mim, que ficava muito preocupada. Mas ele com essa tranquilidade, sempre me tranquilizando, cuidando, né? Ele precisava sair para trabalhar, isso era preocupante. Mas nós fomos buscar o Senhor. Buscamos muito o Senhor, foi um tempo de muita oração. Aleluia. Muita base no Salmo 91, como ele falou. Mas o mais importante assim é que nós pudemos botar em prática aquilo que foi assim, nós aproveitamos esse tempo sem perceber até, para vivermos as verdades de Deus na nossa vida. Nem nós sabíamos o quanto nós tínhamos preparado a nossa família. Um tempo de convivência familiar muito importante, muito intenso, muito agradável. Para mim, especialmente, mães, eu não sei o que foi me aborrecer. Carlos foi muito paciente, tem sido muito amigo, tem sido muito agradável conviver com ele, com as meninas, com o Rodrigo. E é isso que eu queria compartilhar aqui, que o que nós aprendemos do Senhor realmente se tornou vida para nós. E que independente de pandemia, nós somos uma família de Deus. Uma família que põe em prática tudo que aprendeu do Senhor durante todos esses anos. Ok? Amém? Amém. Beijo, saudade de vocês. Aleluia, queridos, que alegria estarmos mais uma vez juntos na presença do Senhor para sermos ministrados pelo seu Espírito. Irmãos, recentemente tivemos um encontro de casais, um encontro virtual de casais aqui entre nós, e o Senhor trouxe uma palavra preciosa através da vida do Ion, em cima de Efésios 5,18, nos conclamando para nos enchermos do Espírito e fazendo uma ligação desse enchimento com a nossa vida prática do dia a dia, principalmente nesses dias tão diferentes que estamos vivendo de pandemia, e fomos muito abençoados por essa palavra. Recentemente também o Senhor trouxe uma palavra através do William, falando sobre essa parceria linda que há entre nós e o Espírito Santo, nesse processo de sermos transformados à imagem do Senhor Jesus. Fomos presenteados por uma doce palavra através da vida do Dani, onde também fomos muito enriquecidos. Queridos, e hoje eu queria aprofundar mais um pouquinho acerca dessa vida no Espírito, desse ministério do Espírito Santo. Jesus, um pouco antes de ir para a cruz, ali quando estava rasgando o seu coração para os discípulos, ali está registrado ali no finalzinho de João, tá? Jesus falou que iria para o Pai, mas queria rogar para que o Pai enviasse um outro Consolador. Isso está em João 14, 16, 17. Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus falou que o Pai iria enviar um outro Consolador. Interessante que essa palavra outro é um outro da mesma natureza. É um outro da mesma espécie. Então o Espírito Santo que foi enviado para nós, ele tem a mesma natureza, a mesma espécie de Jesus. Com uma diferença, que enquanto Jesus estava aqui na terra como homem, ele estava preso a um corpo físico. Então Jesus ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo.
ele não era onipresente, porque se ele estivesse em Samaria, as pessoas que estivessem em Jerusalém não estavam próximo dele. Se ele estivesse em Jerusalém, as pessoas que estivessem em Samaria não estavam próximo dele, porque ele estava preso, restrito a um corpo físico como qualquer homem, qualquer mulher. Mas esse outro Consolador que o Pai enviou para nós, o Espírito Santo, não. Ele está conosco sempre. Ele tem a mesma natureza de Jesus e ele está conosco sempre porque ele mora em mim, ele mora em você, ele habita em nós. Irmãos, logo depois da ressurreição de Jesus, Jesus ordenou que os discípulos permanecessem em Jerusalém, não saíssem de Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo, cheios do alto. E um pouquinho mais na frente, ali em Atos 2, nós vemos o cumprimento dessa palavra de Jesus. Todos nós conhecemos ali a descida do Espírito Santo, que algo tremendo, as pessoas ali sendo impactadas pela vida do Espírito Santo. Irmãos, e logo depois dessa descida do Espírito Santo, ali em Atos 2, a partir desse momento, irmãos, a presença do Espírito Santo era algo tido como prioritária na vida da igreja primitiva. A igreja primitiva agia, se mexia, deliberava na absoluta dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo era considerado algo fundamental na vida de um discípulo assim que ele se convertia. Inclusive, o Espírito Santo estava presente logo na porta do reino, nós já sabemos disso. Atos 2, 37 a 39 fala exatamente isso, né? O versículo 38 de Atos 2 fala que Pedro respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a presença do Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo, logo na entrada, na porta, assim que a pessoa tem uma experiência com o Senhor, já é cheio do Espírito Santo. Essa era a realidade da igreja primitiva. Interessante ali que em Atos 8, quando os apóstolos tomaram conhecimento que o evangelho tinha sido pregado em Samaria, eles tomaram conhecimento disso, os apóstolos enviaram para lá Pedro e João. Enviaram Pedro e João porque os samaritanos já tinham sido batizados nas águas, mas ainda não tinha descido o Espírito Santo sobre eles. Pedro e João foram enviados para essa finalidade. Podemos ler aqui Atos 8, de 14 a 17, diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em um nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Irmãos, prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Houve a conversão, houve redenção diante do Senhor, houve uma absoluta entrega da vida ao Senhor. O Espírito Santo precisa preencher a vida desse novo discípulo. Atos 9, pouquinho mais na frente nós já conhecemos Saulo. Se encontrou com Jesus ali no caminho de Damasco. O próprio Jesus apareceu a Saulo. Depois de ter aparecido a Saulo, Jesus apareceu a Ananias, mandando Ananias ir procurar Saulo. Ananias ficou meio reticente, porque sabia que já tinha ouvido falar da fama de Saulo. E aí o Senhor disse que Ananias deveria procurar Saulo para cumprir duas missões. Primeiro, para que Saulo recuperasse a visão, porque Saulo tinha ficado cego por causa da luz que irradiou sobre ele, que era o próprio Jesus, e para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17, podemos ler. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Aleluia!
Irmãos, é interessante que o próprio Jesus tinha aparecido a Saulo. Uma conversão onde a pessoa viu o próprio Jesus. O próprio Jesus. Mas mesmo o próprio Jesus tendo aparecido a Saulo, ele fez questão que Saulo tivesse uma experiência de enchimento do Espírito Santo, demonstrando a importância disso na vida de um discípulo. Um pouquinho mais na frente, Atos 10, um anjo apareceu a Cornélio e ordenou que ele mandasse chamar Pedro e deu o endereço. Cornélio era um gentio, deu o endereço de Pedro. Foram buscar Pedro. Depois Deus falou com Pedro, mandando ele procurar Cornélio, né? Ir lá e ministrar para Cornélio. O Espírito Santo, o Espírito falou com Pedro. Pedro chegou na casa de Cornélio, começou a ministrar. Tinham vários gentios ali, e a palavra fala que eles foram cheios do Espírito Santo. No meio da ministração, sobre aqueles homens caiu o Espírito Santo. Irmãos, isso gerou uma confusão em Jerusalém. Uma confusão. Queriam, como a gente fala aqui, o pescoço de Pedro. Porque como é que Pedro entra na casa de um gentio e ainda prega para um gentio? E chamaram Pedro para se explicar. E Pedro começou a explicar o que aconteceu. Falou da visão que teve, da visão que os gentios tinham tido, e de como ele entrou na casa, começou a ministrar. E aí, irmãos, quando ele começou a falar, explicando que quando ele estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre os gentios, eles foram batizados no Espírito Santo. Irmãos, quando falou isso, acabou a confusão. Os apóstolos disseram, como é que é? Não, o Espírito Santo caiu sobre eles, acabou a confusão. Não há nenhuma dúvida. Deus está nisso. Porque se o Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles, encerrou o assunto, irmãos. Para vermos a importância do Espírito Santo na vida dos nossos primeiros irmãos. Porque mais na frente, Atos 19, Paulo chegou a Éfeso para pregar, e a primeira pergunta que Paulo fez, a primeira pergunta, era se eles já tinham recebido o Espírito Santo quando creram. E eles falaram que nunca tinham nem ouvido falar desse Espírito. Aí Paulo perguntou, e vocês foram batizados em quê? E eles disseram, fomos batizados no batismo de João. Paulo atualizou aqueles discípulos, batizou eles na água em nome do Senhor Jesus, e a Bíblia fala que sobre cada um deles foi derramado o Espírito Santo. Atos 19, 6. E, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Irmãos, aqui a gente consegue ver, queridos, há alguns exemplos do grau de importância que os nossos primeiros irmãos davam à presença do Espírito Santo na vida do discípulo. Prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Se converteu, entregou a vida para Jesus, imediatamente tinham que ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, mas a atuação do Espírito Santo na vida do discípulo não se prendia apenas a algo pontual. Não era algo apenas no início da carreira, um evento especial e único. Era algo que norteava a vida dos discípulos desde o começo da vida cristã até serem chamados pelo Senhor. Eles recebiam o Espírito Santo para andarem cheios do Espírito Santo. A participação do Espírito Santo na vida do discípulo não pode ser apenas um fato histórico, irmãos. Um dia em que eu fui batizado com o Espírito, ali uma foto eu orando em línguas, né? Não. Eu fui batizado no Espírito Santo para andar cheio do Espírito Santo. Interessante que quando os irmãos ali em Atos 6 foram separar o que nós chamamos ali do primeiro grupo de diáconos da igreja primitiva, né? Foram separar ali os irmãos para servir à mesa. O que eles exigiam, né? O que era necessário que os irmãos tivessem para fazer esse serviço era que fossem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Cheios do Espírito Santo. Já eram batizados no Espírito Santo, mas não bastava ser batizado no Espírito Santo.
precisavam ser batizados no Espírito Santo, mas além de ser batizados, precisavam ser homens cheios do Espírito Santo. Era o critério da escolha. Interessante ali que na morte de Estevão era um desses 7 homens, né, que foram selecionados aí, que falamos. Ali no Estevão, o primeiro mártir da igreja, nós vemos ali, o texto fala, Atos 7, 55, 56, que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. E você observa que quando estamos cheios do Espírito Santo, muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas. Podemos, como Estevão, ver os céus abertos. Podemos, como Estevão, ver o próprio Jesus. Certo, irmãos, é que Deus reserva muitas surpresas para aqueles que andam cheios do Espírito Santo. Logo depois ali que João e Pedro foram soltos após a cura do paralítico em Atos 3, a igreja estava reunida e a Bíblia fala que tremeu o lugar onde estavam e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31, podemos ler: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, eles já tinham sido cheios do Espírito Santo em Atos 2, nós já lemos isso. Mas para aqueles discípulos, o ser cheio do Espírito Santo não era algo apenas no passado, um fato histórico, um acontecimento pontual, era algo que norteava a vida deles. Eles já foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, e agora aqui em Atos 4, mais uma vez, eles estavam orando e todos foram cheios do Espírito Santo. Esse enchimento do Espírito Santo é algo que deve acompanhar a vida do discípulo, irmãos. Algo que acompanha a vida do discípulo, como falei, desde a conversão do discípulo até esse discípulo ser recolhido pelo Senhor. Presença do Espírito Santo norteando, permeando a vida do discípulo. Por isso que a palavra de Paulo ali em Efésios, como o Ion ministrou conosco, Efésios 5,18, foi: não vos embriagueis com vinho onde há, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqueles irmãos de Éfeso, que Paulo escreveu isso, eles já eram discípulos, já tinham sido batizados nas águas, já tinham sido batizados no Espírito Santo, mas mesmo assim precisavam ser cheios do Espírito Santo. Por isso o texto traz de maneira clara: enchei-vos do Espírito Santo. Essa é uma palavra para mim, é uma palavra para você hoje. Já recebemos o Espírito Santo, já oramos em línguas, já fluímos, mas precisamos a cada dia ser cheios do Espírito Santo. Aleluia! Amém? Podemos prosseguir? Você está aí comigo? Eu não estou vendo você, mas eu creio que você está me vendo, está atento, eu creio nisso. Aleluia! Muito diferente, né? Falar sem ver os rostos, mas eu creio que você está aí, estamos juntos, progredindo na presença do Senhor. Irmãos, interessante que a grande maioria das vezes que Deus apresenta uma demanda para o homem, e o reino de Deus traz muitas demandas, tá? Ele fornece os recursos. Deus não é aquele chefe carrasco que faz assim, ó, a missão é essa, tá? Eu vou fazer como? Te vira, dá o teu jeito, né? Como uma frase moderna hoje, você que lute. Hoje a moda é essa, você que lute. Então, não, quando Deus ele apresenta uma demanda, ele fornece os recursos para que essa demanda seja atendida. E esse texto que nós lemos, a palavra do Senhor de Efésios agora foi para nos enchermos do Espírito Santo, enchermos do Espírito Santo, e a continuação desse texto, capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 19, começa a trazer os recursos,
a maneira como eu posso ser cheio do Espírito Santo no meu dia a dia. A maneira como o ser cheio do Espírito Santo não é apenas algo do meu passado lá, pontual, não. É algo no meu dia a dia. No meu dia a dia. E o texto fala de posturas que eu e você precisamos ter para sermos cheios do Espírito Santo. A primeira postura que a gente queria ver aqui está no versículo 19, tá? Então, fala para nos enchermos do Espírito Santo. Aí no versículo 19 de Efésios 5 diz: falando entre vós com salmos. Primeira coisa, falando entre vós com salmos. Primeiro recurso para que eu seja cheio do Espírito Santo. Antes, irmãos, eu achava que falar, esse texto significava falar em salmos, era ficar apenas recitando os salmos da Bíblia. Tá? Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o Senhor é minha luz e minha salvação. Eu achava que era só isso, e está certo, não está errado, tá? Irmãos, mas o falar entre vós com salmos não se restringe apenas aos salmos que estão na Bíblia. Já falei isso alguma vez aqui ministrando. Os salmos, na realidade, irmãos, são registros da experiência de pessoas com Deus. Salmodiar é dizer aquilo que está acontecendo comigo, que aconteceu comigo, em forma de poesia, em forma de música. Né? Apesar de atribuirmos a autoria dos salmos a Davi, né? A gente acha que todo aquele livro de salmos ali foi Davi. Davi escreveu boa parte dos salmos, mas Davi não escreveu todos aqueles salmos. Ali naquele livro de salmos nós temos... como escritores ali de salmos, nós temos Asaf, temos Salomão, temos Moisés, temos Emã, Etã, Ageu, Esdras, Ezequias, Zacarias, Josias, Esdras. Muitos salmos são anônimos, não sabemos nem quem escreveu. Muitos salmos foram compostos ali, construídos no período que o povo de Israel ficou no exílio, na Babilônia, e o período pós-exílio. Outros salmos falam da libertação do povo de Deus ali do Egito. Então a memória dessas experiências é transformada em oração, em poesia, em música. Então a característica mais marcante dos salmos, irmãos, é que o salmo ele traz experiências pessoais vividas pelo autor com Deus. É como se fosse um diário que a gente registra as nossas experiências com Deus em diversos momentos da nossa vida. E essas experiências retratam a minha história com Deus. Então, falar entre nós com salmos não significa apenas ficar recitando salmos. Podemos recitar os salmos, temos sido tão abençoados agora com o Salmo 91, glória a Deus. Irmãos, mas significa conversarmos um com o outro, falando acerca das nossas experiências pessoais com Deus. Testemunharmos a presença de Deus no nosso dia a dia. Isso é um instrumento poderoso para nos enchermos do Espírito. Então, falando entre vós com salmos, é compartilharmos as experiências que temos tido com Deus no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança. A fidelidade do Senhor, as lutas, as dificuldades, quando passamos por momentos de luta, compartilhar isso, mas declarar a grandeza do Senhor. Isso é falar em salmos. Conversar um com o outro sobre as experiências de Deus. Amém? Isso significa se deixar ser conhecido. Isso significa transparência. Isso significa abertura de vida, confissão de pecados, intimidade, sair do isolamento. Isso é uma vida de comunhão. Sair da zona do conforto, mesmo nesse momento de pandemia, de dificuldades. Sair da zona do conforto. Não podemos estar juntos fisicamente, mas podemos usar os recursos que Deus tem disponibilizado para não ficarmos sós, irmãos. Para testemunharmos um ao outro da fidelidade do Senhor e das lutas que enfrentamos, declarando que Deus é fiel, como vimos na ministração do Dani, no meio da luta. Então, falar entre nós com salmos é uma vida de comunhão. Amém? Aleluia?
vida de comunhão, falar entre salmos. Um pouquinho mais na frente ainda, versículo 19 ainda fala, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É a segunda ferramenta. Então, se falar com salmos um com o outro significa uma vida de comunhão, entoar e louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais significa uma vida uma vida de adoração, queridos. De adoração. Adoração de coração, irmãos. O texto fala louvando ao Senhor de coração, não de maneira religiosa, só para constar, com sinceridade, sabendo do que está fazendo. É um culto racional, irmãos. De coração, adorando e louvando de coração ao Senhor. O alvo da minha adoração é o Senhor. Não para ninguém, não para receber nenhuma honra, não para ser reconhecido. Eu adoro ao Senhor com hinos. Hinos são músicas conhecidas. Música pode ser antiga, não tem problema. Mas a experiência que esse cântico inspirado pelo Espírito Santo traz é nova. Fala, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais são músicas exclusivas. Cânticos que saem do nosso espírito direto para Deus, irmãos. Que não necessariamente passa na nossa mente. Talvez sejam cânticos que ninguém mais irão ouvir, a não ser eu e Deus. Isso é se encher do Espírito. Então, encher do Espírito é ter uma vida de comunhão, falando com salmos, o versículo 19 fala isso. É ter uma vida de adoração, como vimos agora, entoando cânticos, hinos espirituais, de coração ao Senhor. Versículo 20 fala, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então, falar um com o outro, falar entre nós com salmos significa uma vida de comunhão. Entoar e louvar de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais significa uma vida de adoração. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma vida de gratidão. Uma vida de gratidão. Terceiro elemento. Uma vida de gratidão. Aqui fala, fora toda murmuração, toda reclamação, fora toda fofoca, minha boca como instrumento para abençoar e não para maldizer ninguém, irmãos. Dando sempre graças ao nosso Pai. Não só quando as coisas estão boas, não só quando eu estou entendendo, não só quando eu estou com controle das coisas. Sempre graças ao nosso Deus e Pai. Graça por tudo. Por tudo. Quando damos graça a Deus por tudo, somos cheios de paz. A ansiedade se transforma em paz. Damos testemunho aos incrédulos de que não somos conduzidos por circunstância, e sim pelo nosso Deus. Nos colocamos de acordo com a vontade de Deus, concentramos a nossa atenção em Deus e não nas circunstâncias. Minha concentração está em Deus. Quando não damos graças em tudo, passamos por lutas interiores, irmãos. Então, encher do Espírito é ter uma vida de comunhão, é ter uma vida de adoração, é ter uma vida de gratidão. Gratidão. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muito bem, vamos lá. Está comigo? Estamos juntos? Estamos juntos? Benção. Então, se falar com salmos significa uma vida de comunhão, se entoar e louvar de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais, pode ser traduzido como uma vida de adoração. Se dar graças sempre por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma vida de gratidão. Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, é uma vida uma vida de submissão, irmãos.
uma vida de submissão. É o quarto elemento para eu ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Me submeto ao corpo, me submeto um ao outro. Não aceito a vida independente. Não aceito ninguém toca na minha vida. Ninguém toca. Eu presto conta da minha vida aos meus irmãos. Presto conta. Temor ao Senhor me leva a me submeter aos meus irmãos. Nos sujeitamos uns aos outros. Então, irmãos, o Senhor nos trouxe 4 elementos. 4 elementos que nos ajudam a nos enchermos do Espírito Santo. Nos ajuda para que a experiência com o Espírito Santo não seja uma coisa do passado, lá, remota, lá atrás. Não, seja algo diário, onde eu posso me encher a cada dia, irmãos. Então, se encher do Espírito Santo é ter uma vida de comunhão, é ter uma vida de adoração. Adoração em todo o tempo é ter uma vida de gratidão em todo momento e ter uma vida de absoluta submissão a Deus e submissão aos meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. São elementos, fundamentos para que eu a cada dia seja cheio do Espírito Santo. Já sou a habitação do Espírito Santo. Já sou batizado no Espírito Santo. Mas Deus quer que eu seja cheio a cada dia do Espírito Santo. Imagina um copo com água. Um copo com água, já tem água dentro do copo. Aí eu começo a colocar gelo nesse copo. Gelo. A água e o gelo têm a mesma composição química, né? H2O. Tá? H2O. Só que a água é o H2O no estado líquido e o gelo, o H2O no estado sólido, pelo menos pelo que eu me lembro aí de química. Eu creio que é isso. Então tem a mesma composição. Tá? Nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Ser cheio do Espírito Santo é quando eu começo a colocar gelo. Gelo nesse copo que já tem água. O que vai acontecer? Esse copo vai transbordar. É isso que Deus quer fazer conosco. Transbordemos do Espírito Santo. E quando a gente transborda, essa água cai, essa água molha, toca em pessoas, transforma a vida de pessoas, transforma o lugar onde eu estou. O desejo do Senhor é que a cada dia eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Independente da situação que estamos vivendo, como fomos ministrados pelo Dani de maneira muito preciosa. Independente, porque Jesus venceu o mundo. Eu estou cheio do Espírito Santo. A vitória de Cristo é a minha vitória. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado por esse presente, Senhor, que Tu nos deste, que é o Teu Espírito, Senhor. Teu Espírito habitando em nós, Senhor, somos muito gratos, Pai, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado conosco, Senhor. Pai, por favor, Senhor, nos ajuda a não sermos negligentes, Senhor, com a presença desse Espírito em nós, Senhor, com a Tua presença em nós através do Espírito Santo, Senhor. Pai, por favor, Senhor, não queremos apenas que o Espírito Santo seja uma experiência no passado, Senhor, algo que aconteceu lá atrás, Senhor. Pai, ou que o Espírito Santo seja para apenas orarmos em língua quando estamos num encontro, Senhor. Não, Pai. Teu Espírito Santo participando na nossa vida a cada dia, Senhor. Pai, queremos a cada dia, Senhor, nos enchermos do Teu Espírito, Senhor. Sermos transbordados do Teu Espírito, Senhor. Senhor, queremos lançar mão, Senhor, dessas ferramentas, Pai, desses recursos que Tu tem trazido, Pai, no nome de Jesus. Pai, uma vida de comunhão, Senhor, uma vida de adoração, uma vida de gratidão, uma vida de absoluta submissão a Ti e ao corpo, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, para que sejamos transbordantes, Senhor, do Teu Espírito, Pai. Pai, que esse Espírito possa ser um instrumento poderoso, Senhor, para alcançar muitas outras vidas, Pai.
no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Nos perdoa pelas vezes em que temos sido negligentes, Senhor. No nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Não queremos, Pai, desprezar o Teu Espírito, Senhor, apagar o Teu Espírito, afugentar o Teu Espírito, Pai. Pelo contrário, Pai, queremos a cada dia, Senhor, sermos transbordados do Teu Espírito para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Uma semana transbordante do Espírito Santo sobre nós. Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, porque semana após semana não nos falta alimento. O Senhor tem nos guardado, nos alimentado, nos dado da sua porção, a porção que necessitamos para o dia de hoje, a porção que necessitamos para essa semana. Mas sempre Ele nos lembra que a sua intenção não é apenas nos dar uma palavra, nos trazer algo que naquele momento, naquele instante, fale ao nosso coração para trazer para nós alguma sensação melhor. É claro que o Senhor muitas vezes faz isso, mas como hoje, por exemplo, o que o Senhor nos traz é uma palavra para a gente edificar a nossa vida, para a gente colocar em prática e receber depois a colheita daquilo que a gente está plantando. Então, os irmãos sabem, eu normalmente faço resumos, gosto de destacar os itens, e não será diferente hoje. O texto base que o Senhor nos deu através do Paulinho é Efésios 5, a partir do versículo 18, e lá está escrito: não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, à libertinagem,
mas enchei-vos do Espírito Santo. Bem, algumas versões da Bíblia, por exemplo, a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, e a versão NVI, elas falam não em enchei-vos do Espírito Santo, mas em deixem-se encher pelo Espírito Santo, ou deixem-se encher do Espírito Santo. Então é uma operação que o Espírito realiza em nós, mas não é aquela operação, aquele enchimento, aquela ação de você ficar na rede, de eu ficar esperando, deitado, e alguma coisa vai acontecer, vai me encher. Não é desse jeito. É deixem-se encher atuando, deixem-se encher praticando alguma coisa que o próprio Espírito está nos ensinando, você entendeu? Então quem realiza o enchimento não sou eu, é o Espírito Santo, mas esse Espírito fala daquelas 4 coisas que eu vou repetir aqui como recordação para nós, que quando eu pratico, então eu vou colher esse enchimento do Espírito Santo. E que coisas são essas? A primeira, falando entre vocês com salmos. E o Paulinho nos lembrou que esse falar com salmos pode ser repetir os salmos que a gente conhece, como o Salmo 91, que temos lido e temos sido abençoados por ele, mas é também a linguagem que o salmista ou que os salmistas utilizavam. E que linguagem é essa? Uma linguagem de exaltação de Deus. Como o Paulinho nos falou, é uma vida de comunhão, mas não é a vida de comunhão do churrasco, a vida de comunhão de bate-papo, de falar do time de futebol. Não é isso. É a vida de comunhão onde estamos juntos para exaltar o Senhor, onde estamos juntos para contar os feitos do Senhor. Como diz um dos salmos, vinde e juntos exaltemos o rochedo da nossa salvação. Vinde e juntos celebremos os feitos do nosso Deus, você entende? Então é esta comunhão onde se celebra os feitos de Deus, onde você testemunha os feitos de Deus na sua vida, a sua esperança e expectativa em Deus. A segunda coisa que o Espírito de Deus nos lembrou através do Paulinho é que o Espírito nos enche. Nós nos deixamos encher pelo Espírito quando exercitamos uma vida de oração. Como está escrito, não é? Com hinos e cânticos espirituais, são tanto músicas conhecidas, antigas ou novas, músicas conhecidas, ou aquelas que o próprio Espírito nos dá, seja em linguagem humana, seja em linguagem de anjos, né? Linguagem espiritual. Esta vida de adoração, quanto mais adorarmos, quanto mais praticarmos esta adoração no meio da dificuldade, no meio da pressão, diz a palavra de Deus que no meio dos louvores o Senhor habita. O Senhor está entronizado no meio dos louvores. Em terceiro lugar, uma vida de gratidão. Uma vida de gratidão. Sejamos gratos ao Senhor. O mundo tem uma linguagem. É a linguagem da queixa, é a linguagem da reclamação. Por mais que se receba, que se tenha, que é insaciável. Há sempre uma queixa, há sempre uma reclamação, seja da saúde, seja da vida, seja do amanhã, seja do salário, seja do governo. No reino de Deus há uma outra linguagem. É uma linguagem de gratidão. E quando nós exercitamos esta linguagem de gratidão, nós estamos nos deixando encher pelo Espírito Santo. E finalmente, uma vida de submissão. Estejamos submissos ao nosso Deus, estejamos submissos uns aos outros no temor do Senhor. Glória a Deus. Praticando, irmãos, e crescendo na prática destas instruções do Espírito Santo, nós estaremos abrindo a nossa alma, permitindo que a nossa alma esteja aberta para que o Espírito Santo a encha continuamente. Enchei-vos do Espírito, ou permitam ser enchidos pelo Espírito Santo. Amém? A graça e a paz do Senhor estejam com cada um de vocês, irmãos, irmãs, e também você que é amigo de alguém da igreja que te enviou este link. A graça e a paz do Senhor possam alcançar você por meio desta palavra, por meio das práticas
que o Senhor está indicando aqui, por meio da experiência que Deus quer levar você a ter com Ele, uma experiência de conversão, uma experiência de mudança de governo, deixando você de ser o governador da sua vida e entregando esse governo a Jesus Cristo. Você conhecerá a verdadeira paz, que é uma pessoa, é Jesus. Não é um sentimento, é um governo sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Então, eu quero te pedir, em nome de Jesus, você, irmão, irmã, você que está assistindo esse vídeo, feche os seus olhos agora e recebe esta oração que foi entregue por Deus a Moisés para ser proferida sobre os filhos de Israel. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. A graça e a paz do Senhor, a presença do Senhor, esteja guardando o teu coração e a tua mente nesta semana, para a glória dele. Uma vida de comunhão para exaltar o Senhor, uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de gratidão e uma vida de submissão ao Senhor e uns aos outros. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.